Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Espero que os meus alunos estejam maratonando para colocar em dia as atividades. Aqui é o professor Leandro Mondini, do Instituto Federal Catarinense. E eu estou aqui para hoje a gente tocar a segunda parte dessa aula aqui, que está relacionada então à planimetria, a altimetria e a planialtimetria, né? A primeira parte da aula a gente teve aí no vídeo anterior falando então sobre os levantamentos altimétricos, né? Os processos aí de nivelamento, 3 processos de nivelamento. A gente deu mais foco aí com o nível estadimétrico, que esse é o que a gente acaba tendo na maior parte do tempo quando você vai fazer a contratação de serviços através da estação total, né, você já vai ter aí um resultado melhor planialtimétrico, que é o que é mais comum da gente fazer hoje em dia, né, ou com estação total ou com GPS geodésico ou topográfico, certo? Mas ainda existe quem faça levantamento com teodolito. A gente tem aí o teodolito do Instituto Federal Catarinense e quem sabe a gente possa, nas aulas práticas, experimentar também a utilização dele para verificar como é que funcionam então esses levantamentos. Espero que a gente consiga tempo ainda esse semestre para fazer isso. A aula de agora, desse momento, né, a gente vai trabalhar sobre a representação do relevo. A gente vai falar sobre a planialtimetria de fato, sobre a representação do relevo, porque agora não nos interessa só o desnível, nos interessa todas as dobras do terreno de forma a formar uma feição contínua, certo? Eu posso representar o meu terreno de várias formas. Aqui, por exemplo, né, a gente vê que o autor ele tomou o cuidado aqui de fazer uma representação, né, de modo a que essa representação fosse um modelo tridimensional do terreno. Inclusive ele teve o cuidado ali de marcar a hipometria, né, fazer um sombreamento aí que ajuda a visualizar esses desníveis, né. Outra forma de representar aqui é representar dessa forma aqui, onde a gente consegue observar esses elementos, esses riscos nessas curvas aqui. E essas curvas, elas são exatamente curvas mesmo, né? A gente nomina elas de curva, mas elas são chamadas propriamente de curvas de nível dentro do nosso projeto. E o objetivo dessas curvas de nível é representar uma variação X de altura aqui. Na maioria dos casos, quando a gente vai pegar um levantamento topográfico em nível de lote, a gente vai trabalhar com curvas de metro em metro, até menor, de repente com curvas de meio em meio metro, às vezes curva de 20 em 20 centímetros ou de 30 em 30 centímetros. Quando a gente vai trabalhar em nível municipal, a gente vai trabalhar com curvas de nível variando normalmente de 5 em 5 metros ou de 10 em 10 metros. Em muitos casos, quando o levantamento é de resolução baixa, né, de escala muito... Quando a escala é muito... o valor de escala é muito alto, mas a minha escala é muito baixa, né, muito pequena, meu desenho é muito pequeno, a gente vai ter aí curvas de nível de 20 em 20, de 50 em 50 metros, né? Então ela só vai marcar as principais dobras do terreno, né? Eu vou ter baixa variação. Para nós em defesa civil isso não é tão interessante, para planejamento urbano isso talvez não seja tão interessante, né? Mas quando a gente vai tratar de outros assuntos, por exemplo, conservação e tal, isso talvez seria suficiente. Aqui é um outro tipo de modelo digital de terreno, né, onde eu vou ter aqui o sombreamento todo em cinza. E aqui, enquanto eu tenho uma vista isométrica, aqui eu estou trabalhando com uma vista de topo, certo? E aqui eu tenho um outro jeito de representação do relevo, onde as minhas setas aqui elas apontam sentidos de fluxo, né?
que quer dizer com esse sentido de fluxo, Leandro? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um pico, então é como se fosse o sentido de fluxo caso caísse uma gota d'água aqui, para onde ela poderia ir, né, os caminhos que ela percorreria. Então eu consigo sempre ter uma ideia da direção das inclinações do terreno. Então, ó, aqui, ó, eu tenho como se fosse uma espécie de pico inclinado em todos esses sentidos aqui, ó. Então é como se ele fosse uma montanha redondinha, né? Ele é redondinho, dividido para todas essas direções. Aqui, ó, ele continua sendo inclinado nesse sentido. Aqui ele continua sendo inclinado nesse sentido. Aqui, ó, ele vai ficando inclinado aqui, onde eu tenho aqui a abertura, ó, trazendo para cá. Aqui, ó, eu sei que eu tenho uma queda nesse sentido aqui, ó, mas ela também vai se espalhando para cá. Ou seja, eu tenho um morrinho que está descendo e caindo para os dois lados aqui. É como se formasse um dorso aqui, né, uma espinhazinha, e ela fosse descendo para os dois sentidos. Aqui, ó, onde eu tenho essa parte aqui, ó, que as águas se juntam aqui, ó, eu tenho uma espécie de talveg, né, um valezinho. Então eu consigo observar isso aqui com esse tipo de representação também. Ela não é um tipo de representação muito óbvia, mas ele é uma representação interessante para alguns projetos lá quando a gente vai trabalhar com GIS, né? A gente acaba pedindo esse tipo de mapa aqui para verificar, por exemplo, o fluxo de água, né? Fluxo de água de superfície seria interessante. Alguns conceitos interessantes de a gente entender aqui é o ponto cotado. O ponto cotado vai ser a forma mais simples da representação do relevo. As projeções do ponto do terreno têm representado seu lado, suas cotas e altitudes. Normalmente são empregados em cruzamento de vias, picos, de morros, etc. Um ponto cotado é simplesmente um ponto qualquer que eu vou colocar lá no campo e ele vai ter uma determinada cota. Ele serve como um apoio para que eu possa simplesmente fazer a iteração, o cálculo do meu projeto. Então aqui, ó, né, o que são os pontos cotados? São pontos que eu larguei ali no meio do meu projeto para depois fazer as interpolações entre eles e determinar curvas de nível. Eu sei, por exemplo, que aqui é a minha cota 903, aqui é a minha cota 902, por exemplo, né? Então aqui, ó, 903, 903. Eu sei que esse ponto, esse ponto, esse ponto estão todos no mesmo nível. Olha que legal. Esse ponto aqui é 1 metro mais baixo que esse, é 1 metro mais baixo que esse, é 1 metro mais baixo que esse. Esse ponto aqui, o 905, ó, ele é 2 metros mais alto que esse, 2 metros mais alto que esse, 2 metros mais alto que esse. Esse 889, ele é 4 metros mais baixo que esse, 3 metros mais baixo que esse. Então, os pontos cotados eles estão representados ali de forma de um ponto que tem uma determinada cota e eu consigo identificar isso, certo? Perfil transversal é uma espécie de corte vertical que vai passar pelo meio do meu terreno, né, ao longo de uma determinada linha. E esse perfil transversal ele é obtido a partir da interseção do plano vertical com o terreno. É de grande utilidade em engenharia, principalmente no estudo de traçado de estradas, né? Então aqui, ó, eu, por exemplo, passei aqui um plano vertical no meio do meu terreno e é como se ele estivesse cortando esse meu terreno. Agora eu pego e faço um perfil daquilo ali. Esse perfil representado aqui, ele não é exatamente o perfil dessa seção aqui, mas serve como exemplo aqui para a gente ter uma olhada. Então o resultado que eu obtenho é isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a projeção que a minha superfície faz ao longo desse perfil, desse plano vertical aqui, certo? Como é que ela se projeta ali. Isso me ajuda, por exemplo, a determinar o quanto eu cortaria daqui para aterrar aqui para tentar fazer compensação de solo, por exemplo, né, para fazer uma recuperação, para eu determinar as declividades, né, isso aqui me facilita bastante. Então isso é uma das formas de fazer. Curva de nível. A curva de nível ela é a representação plana, né, num plano horizontal, das minhas altitudes naquele terreno. Então eu vou pegar todos os pontos com a mesma altura ali e vou traçar uma linha ao longo deles, né, que vai formar esse perfil aqui, ó. Então eu sei, por exemplo, que nesse perfil aqui, ó, tudo isso aqui, ó, está na mesma altura, ó. Tudo que está nesse plano horizontal aqui está na mesma altura. Então eu sei que tudo ao longo dessa linha aqui, ó, que é essa mesma linha aqui, ó, compartilha a mesma altitude, a mesma cota, certo? Então esse é um jeito de representar também, né?
A diferença de cota ou altitude entre as duas curvas de nível é denominada de equidistância vertical, né? E eu não vou variar isso no meu projeto, eu não vou ter no mesmo projeto, por exemplo, algumas curvas numa parte do meu projeto vão estar distanciadas a cada 20 metros, depois lá numa parte eu vou distanciar a cada 10 metros, em outra eu vou distanciar de metro em metro, porque senão isso confunde o leitor. Então eu vou definir qual é a minha equidistância, e aí eu vou colocar, todas as minhas curvas estão distribuídas a cada metro, por exemplo. Ah, Leandro, mas eu já vi que tem projeto que tem curva de metro em metro e de 5 em 5. Só que as de 5 em 5 são as curvas mestras e entre elas tem a de metro em metro. O que eu não posso fazer é, numa parte do projeto, ter só de 5 em 5, depois ter de metro em metro, depois voltar a ter de 5 em 5, porque senão o leitor, quando ele vai olhar, ele vai se perder naquilo ali, ele não vai saber. Para ele vai virar uma salada aquilo. Ele pode considerar que é tudo de 5 em 5 e aquilo vai virar um pico daqui a pouco ali onde estaria de metro em metro, ele vai achar que ainda está de 5 em 5, vai se confundir e aquilo vai virar uma coluna, né? Ou ele vai se confundir e achar que tudo está de metro em metro, né? E aquela parte lá que estaria de 20 em 20 metros, ela vai acabar ficando muito suavizada, né? Porque daí ele vai pensar, pô, só variou 1 metro aí nessa distância toda, quando na verdade tinha variado 5, né? Então eu tenho que tomar só esse cuidado. Se eu adotar uma variação de metro em metro, é metro em metro. Se eu adotar de 5 em 5, é 5 em 5. Se eu adotar de 10 em 10, é de 10 em 10, certo? E a diferença é, eu posso adotar curvas mestres e curvas secundárias, né? As curvas principais e curvas secundárias. As curvas mestras, normalmente elas vão ter uma equidistância maior entre elas, isso facilita a visualização do projeto e leitura, depois eu vou mostrar para vocês, né? Mas todas são importantes, não só as curvas mestras, né? Pois aqui a diferença de cota altitude nas curvas de nível vai ser sempre obtida assim, ó. A equidistância eu sempre vou determinar de acordo com a escala do meu projeto, com a precisão do meu projeto, certo? Então assim, ó, se eu estiver trabalhando uma escala de 1 para 500, eu consigo trabalhar numa equidistância de até 0,25 cada curva, certo? Ou seja, uma curva, 4 curvas a cada metro, né? Isso é legal. Dá uma precisão muito boa, eu consigo perceber pequenas dobras no terreno, isso para engenharia é genial, certo? Mas é difícil que a gente consiga trabalhar com essa precisão aqui em grandes projetos. Por isso que a escala de 1 para 500 aqui é que é levantada. A escala de 1 para 500 é quando eu vou estar trabalhando ali o nível de quadra, mais ou menos. Estou fazendo os projetos de uma quadra. Quando eu digo uma quadra, não é uma quadra de esportes, não, uma quadra dentro de uma gleba urbana, né? Dentro de uma área urbana, dentro de uma área rural, numa gleba, né? O nível de gleba, por exemplo, eu vou estar trabalhando ali com 1 para 500. Né? Na 1 para 1000, eu também estou trabalhando nesse mesmo nível de projeto, só que aí, na 1 para 1000, eu já não consigo fazer curvas de nível com precisão melhor do que de 1 metro em 1 metro. A recomendação é que seja isso. Certo? Se eu estiver trabalhando na 1 para 2000, a minha equidistância mínima vai ser de 2 metros. Né? Eu posso trabalhar com equidistâncias maiores, né? Mas nunca menores, porque se eu botar equidistâncias menores aqui, eu perco precisão. Né? Eu vou estar mascarando muitos detalhes que não vão aparecer nesse projeto aqui. Depois, 1 para 5000, as curvas de 5 em 5, 1 para 10.000. Eu vou estar trabalhando com 10 metros, 1 para 50.000 vou estar trabalhando com 20 metros, 1 para 100.000, 50 metros. Por isso que normalmente aquelas plantas de prefeitura, quando a gente vai pegar elas, aquelas que foram feitos em cima dos levantamentos aerofotogramétricos há anos atrás, né? Normalmente a escala daqueles projetos daquelas plantas vão estar na 1 para 2000, mas as curvas de nível não vão estar aqui, vão estar aqui, porque daí eles conseguem garantir uma precisão melhor. Essa é a precisão que eles conseguem garantir em cima daquilo, certo? Então, nós vamos trabalhar com essa escala ou com essa escala e vamos trabalhar com essa diferença de nível aqui, de curva de nível, né? Já quando a gente vai trabalhar
um levantamento feito em loco, lá com estação total, no nível do lote, que seja um terreno residencial, que seja um pequeno loteamento, um conjunto de lotes e tal, a gente já vai conseguir trabalhar nessa escala de 1 para 500 aqui e podendo fazer curvas de nível até 0,25 metros, né, até 25 centímetros equidistantes. Então isso aqui é interessante. As curvas de nível têm que ser numeradas para que seja possível a sua leitura, isso é importantíssimo. E a figura 41 vai apresentar a representação de uma depressão e uma elevação empregando curvas de nível. Nesse caso, a numeração é fundamental para a interpretação. Por que isso, pessoal? Né? Por quê? Porque se eu trabalhar... Deixa eu ver aqui, ó, qual é a figura 41. Certo? Porque se eu trabalhar aqui... sumiram os números, ó. Aqui, ó, eu tenho uma elevação. Aqui, ó, eu tenho uma depressão, né? Isso aqui está subindo, isso aqui está descendo, ó. Então, se está subindo, os meus valores sempre são positivos. Se está descendo, aqui nesse caso, como a minha referência vai ser 1, sempre vai ser negativo, porque ele está indo para baixo, certo? Então, eu tenho que numerar isso. Mas no município, só se eu usar arbitrado, dificilmente eu vou trabalhar com valores negativos, certo? Dificilmente. Então, ó, a gente sempre vai identificar elas dessa forma aqui, ó. Onde eu vou ter uma curva mestra, aqui, ó, 100, a curva 105, ele está subindo nesse sentido aqui, ó, né, do 100 para o 105, e aí eu vou ter as curvas intermediárias, aqui as curvas secundárias, né, 101, 102, 103, 104. E a 100 e a 105 são curvas mestras. Então, eu tenho uma altura equivalente, equidistante aqui, eu tenho alturas equidistantes aqui, né? Dessa para essa é 1 metro, 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 e dessa para essa é 5 metros, né? Então, tranquilo até aí. Algumas regras básicas que tem que ser observado no traçado das curvas de nível, né? Então, as curvas elas são lisas, elas não podem apresentar cantos, né? Eu não posso fazer uma curva de nível desenhada assim. Ela é uma curva de nível, ela não é um canto de nível, né? Eu brinco com os meus alunos, né? Ela não é um canto de nível. As curvas nunca podem se cruzar se elas tiverem, mesmo que elas estejam na mesma cota. As curvas de nível nunca se encontram para continuar numa só, ainda que elas compartilhem cota. Isso aqui não existe, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de erro. Quanto mais próximas elas estiverem entre si, maior é a inclinação do terreno, certo? Então, esse terreno aqui é um terreno suave, enquanto esse terreno aqui é um terreno bastante inclinado, né? Porque olha só, entre a minha primeira e a minha última curva de nível, e a equidistância delas é de 10 metros, então eu tenho aqui, ó, 10, 20 e 30 metros. Aí a minha inclinação aqui para essa distância é de 10 metros. Aqui não. Para uma distância muito similar, ó, daqui para cá, por exemplo, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu tenho 70 metros para uma distância muito parecida. Ou seja, ele é muito mais inclinado, ele tem muito mais altura, né? Isso aqui é a representação tridimensional. A maior parte das aplicações hoje em dia já faz essas representações tridimensionais, né? Quando vocês forem comprar um software, uma aplicação para fazer o cálculo da topografia, ele já vai normalmente fazer isso aqui para vocês. Hoje o AutoCAD já tem aplicações que fazem isso nele, né? O AutoCAD é a principal ferramenta CAD ainda, né? Ainda que tenha várias outras aplicadas a engenharias específicas, né? Mas como uma ferramenta global, o AutoCAD ainda é uma das ferramentas mais completas. Existem plugins que eu compro para colocar no CAD que já fazem isso, né? Eu não vou falar aqui, mas existem vários nomes comerciais para isso, né? As próprias estações Total muitas vezes já vêm com software que pode ajudar a fazer isso, software de licença aberta, inclusive, algumas vezes. E aí é o seguinte, como é que eu faço, Leandro? Porque assim, ó, quando eu vou fazer o levantamento, eu não vou levantar de metro em metro, né? Eu vou levantar distâncias de 20 metros, 30 metros, 50 metros, né? O recomendado que tem ali, eu gosto de trabalhar com distâncias de até 20 metros, né? Distância muito maior do que isso, acho problema, né? Mas e aí, como é que vai ficar?
né? Porque eu vou levantar, e aí, como é que eu vou saber onde passa cada curva de nível? Bom, a gente vai trabalhar com a interpolação do traçado das curvas de nível. E como é que a gente faz a interpolação do traçado da curva de nível? Bom, vamos lá. Eu tenho ali o meu terreno a ser levantado, eu tenho a minha rua aqui, eu vou levantar pontos, eu vou chegar lá e vou fazer levantamento de pontos. Ponto, 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 ponto. Eu vou botar lá a minha régua estadimétrica e vou fazer a coleta dos dados desses pontos. Depois disso, eu vou saber a cota exata de cada um desses pontos. Não vou? Claro que vou saber a cota exata de cada um desses pontos. A partir dali, eu vou fazer o que a gente chama de interpolação de curva de nível, certo? Porque esse ponto aqui ele não vai estar exatamente a 7 metros de altura. Ele pode estar a 6,9. E esse aqui? Esse aqui vai estar a 7,2. Então, o meu 7 metros ele vai passar entre eles, mas ele não vai passar em cima deles, porque esse aqui tem mais de 7, esse aqui tem menos de 7. Então ele vai passar entre eles. Vai passar entre aonde, Leandro? Ah, pois é, eu sou obrigado a fazer a interpolação aqui, porque não vai ser exatamente no meio entre eles, certo? Não vai, não pode ser. Eu tenho que pegar a distância total entre eles e vou ter que colocar proporcionalmente isso. Então isso eu vou fazer a partir de uma interpolação, né? Isso a gente vai aprender a fazer logo na sequência, tá, pessoal? E aí a gente vai fazendo essas triangulações e vai marcando os pontos aqui. Depois a gente vai unindo esses pontos que a gente traçou aqui e unindo esses pontos a gente vai ter as curvas de nível. Então, na prática, a partir de dois pontos com cotas conhecidas, interpolar a posição referente a um ponto com cota inicial, com cota igual à cota da curva de nível será representado, né? A curva de nível vai ser representada a partir dos pontos. Então tá aqui, ó, né? Eu tenho aqui, ó, a minha cota 47.2, eu tenho a minha cota 47, eu tenho a minha cota 45. Aqui, ó, 47, 45, eu sei que a minha cota 46, ela vai passar exatamente no meio das duas, ó, porque aqui tá 47, aqui tá 45, 46 vai ser exatamente no meio. Certo? Agora aqui eu tenho 47.2. Aqui eu tenho 45. Opa, se aqui é 47.2 e aqui é 45, não vai ser exatamente no meio. Concordam comigo? Porque eu estou pegando 46. Então 46 ela tem 1 metro aqui. Mas aqui ela não tem 1 metro. Né, de desnível. Aqui ela tem 1,2 metro de desnível. Então ela vai ficar muito mais próxima disso do que disso. Conseguem entender o raciocínio? Por quê? Porque o desnível aqui é maior. Eu ainda vou ter aqui ó, um 47 passando por aqui, ó, que está abaixo do 47.2 e passando por cima desse 47. Então, isso é o que a gente chama de interpolação. Entre os métodos de interpolação, a gente vai ter um método gráfico, que ele vai se basear em diagramas de paralelas e divisão de segmentos, certo? É um procedimento que é lento e atualmente ele é pouco aplicado, certo? Então eu vou criar várias paralelas, né? Todas elas vão estar equidistantes na escala do meu projeto. Eu vou desenhar isso num papel transparente, vou botar em cima da minha planta e vou ajeitar ele de forma a distribuir meus pontos. Acabou. Né? Então, opa, isso é um jeito interessante de fazer, né? Usando o diagrama de paralelas. Está aqui, ó. Eu tenho aqui o 47, o 48.7, o 55.5. Então, eu vou botar aqui e vou fazer essa distribuição. Ó. Eu vou inclinando ele até que eu consiga distribuir tudo entre o 49 e o 55. Sabendo que aqui eu estou no 55.5, então eu vou ter que botar aqui no meio desse vão. E aqui eu estou no 49.7, né? Então vai entre o 49 e o 48, eu vou ter que subir aqui até chegar numa linha aqui, ó, que seria a minha linha do 48.7, que é muito mais perto do 49 do que do 48, né? E está acima do 48.5, que seria no meio aqui, ó, né? Então foi o que ele fez, é que ele aproximou muito mais aqui. A gente vai criando sublinhas aqui. Só que isso acaba sendo complicado e para isso eu vou ter que ter a planta impressa na minha mão.
ajuda se eu for trabalhar direto na carta, né? Com um método que a gente chama de direto na carta, direto no mapa, impresso. Isso aqui funciona muito bem, certo? Primeiro passo aqui, diagrama de paralelos. Segundo passo, divisão de segmentos, né? A divisão de segmentos, a gente vai fazer aqui ó, o seguinte. Eu emprego uma técnica que é entre essa e essa daqui, ó, né? Eu vou fazer aqui uma reta vertical e eu vou dividir ela, ó. 45,2, 48,7. Para 46, faltam 8 centímetros, ó. Então, eu vou pegar e vou fazer um traço aqui, ó, 0,8 centímetros. Para aqui, ó, eu tenho 1 centímetro entre a 46 e a 47. Para aqui, ó, eu tenho 1 centímetro entre a 47 e a 48. E aqui eu tenho 0,7 centímetros entre a 48 e a 48, 0,7. E aí eu vou traçar as paralelas aqui e a partir dessas paralelas aqui eu vou ter o ponto exato da curva de nível. Isso aqui é um jeito legal de fazer. Depois eu traço a reta vertical aqui que está fora desse plano, né? Está fora dessa linha. E depois eu ajeito aqui os valores, certo? Só que isso aqui tem que ser feito em escala também para dar certinho, senão não vai funcionar. Então aqui eu estou deduzindo que eu estou trabalhando numa escala de 1 para 100. Leandro, a minha escala não é de 1 para 100, onde cada metro vai ser igual a 1 centímetro. Então eu tenho que fazer a conversão, né? Para que não seja cada metro igual a 1 centímetro. Então trabalha-se com isso para que se possa usar na escala correta, certo? Né? Tá aqui o que ele propôs aqui, ó, né? Então na escala aqui, né? Estou trabalhando na escala, vou fazendo as paralelas aqui, certo? Foi exatamente o que ele fez. Depois, método numérico. No método numérico, a gente vai fazer a interpolação aqui usando regra de 3. Vocês sabem usar a regra de 3? Em geral sabem, né? O que eu vou pegar? Eu vou pegar a diferença entre os dois aqui, vou pegar o ponto que eu quero achar e multiplicar pela diferença dos dois, né? Em resumo, vai ser isso aqui, tá? Eu vou pegar a distância AB no desenho é 7,5 centímetros, a distância vertical entre os dois é 12,9, certo? E aí eu tenho aqui a minha cota mais a minha cota. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou dizer que 7,5, que é a minha distância, está para 12,9, que é a minha cota, que é a minha diferença de altura, como x, que é a distância que eu quero encontrar, está para 75 menos 73,2, que 75 é aquela cota, é o nível da cota que eu quero achar em algum lugar aqui, certo? E aí eu vou saber, ó, bom, o x vai ser igual a 1,8. Não, 1,8, perdão, é a diferença que eu quero encontrar. Então o x vai ser igual ao meu 7,5 vezes esse meu 1,8, que vai ser dividido pela minha distância, pela minha cota total aqui. 1,8 é a minha cota que eu quero encontrar, né? E aí ele vai dizer, ó, x está localizado a 1,5 centímetro, arredondado para 1 centímetro, ou seja, eu vou distanciar daqui desse meu ponto 1 centímetro para achar aqui a minha cota desejada, certo? Né? Então a gente sempre pode ir trabalhando com curva de nível. Aqui, ó, nesse caso, por exemplo, eu sei que a minha cota 75 é aquilo que eu acabei de falar ali em cima, no vi que tinha o desenho aqui embaixo, né? Mas a minha cota 75 ela vai estar localizada aqui, ó, a 1 centímetro. A minha cota 80 vai estar localizada a 3,9 centímetros. Ó, por quê? Porque eu fiz o mesmo cálculo, né? Eu fiz a regra de 3, baseado na diferença entre as duas, de altura que é 12 e na distância que é 7,5, certo? Então, usando aqui as curvas de nível, depois eu vou ensinar a gente a fazer isso aqui, baseado num modelinho que a gente vai pegar e vai usar no AutoCAD, tá? Eu já vou fazer isso logo na sequência, eu só queria mostrar para vocês, então, que tem 3 métodos. O método que eu recomendo é esse método aqui, que é o método utilizando aqui somente
os valores, né, que eles chamam de método numérico. E aí a gente faz usando a interpolação através de uma regra de 3 simples, certo? Então, numa célula quadrada, por exemplo, eu tenho aqui uma cota 8, uma cota 2, uma cota 4, uma cota 10, onde eu vou ter aqui, ó, daqui até aqui uma variação de 8 níveis, daqui até aqui eu tenho uma variação de 7 níveis, daqui até aqui eu tenho uma variação de 2 níveis. Olha só, né? Daqui até aqui a variação de 2 níveis eu coloco exatamente no meio. Daqui até aqui eu tenho 7, eu tenho 6, eu vou distribuir esses 6 aqui, essas 6 seções. Daqui até aqui eu tenho 1 metro, então eu vou estabelecer que fique exatamente no meio. Daqui até aqui eu tenho 5 valores, né? Então eu vou distribuí-los aqui. Tenho 6, perdão, né? Então eu vou distribuí-los aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí, né? 6 seções. Então é dessa forma que a gente acaba trabalhando, pode distribuir igualzinho, né? Essa aqui é uma distribuição muito fácil, eu consigo fazer ela graficamente porque é tudo muito óbvio, né? O meu problema é quando eu tenho valores quebradinhos aqui, ó. Esses valores quebradinhos é que eu preciso achar exatamente onde eles se localizam. Então, quando a gente usa esse método ali, pode acontecer esse tipo de situação aqui, ó, que são traçados de curva de nível que podem ter configurações muito diferentes. Por exemplo, ó, que eu tenho 8, 6, 8 e 6, ó, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6. Eu não sei se a curva de nível está passando nesse sentido, se ela está passando nesse sentido, ou se ela passaria nesse sentido. As configurações são iguais, né? Tudo bem que nesse caso aqui, por exemplo, eu sei que tudo que está aqui em cima, tudo que está aqui em cima, tudo que está aqui em cima, tudo que está aqui em cima e tudo que está aqui em cima está dentro da mesma cota, né? Então elas são equivalentes, mas pode surgir esse tipo de dúvida. Outro problema que pode me surgir é quando a gente tem essas malhas triangulares que podem acabar nos confundindo, porque nesse caso aqui os triângulos são muito óbvios, né? Eu vou fazer todos esses triângulos aqui de forma muito óbvia. Mas existem configurações onde eu posso adotar triângulos diferentes, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou adotando malhas triangulares aqui e malhas triangulares aqui, ó. E aí eu posso ter traçados diferentes. Pois é, Leandro, e daí como é que eu vou saber qual dos dois é certo? Bom, baseado no que eu observei no campo. A hora que eu traçar as curvas de nível aqui, eu vou dar uma olhada e vou conferir com as imagens, com as fotos, ou com a minha memória do que eu tenho do campo, eu vou verificar o que mais se aproxima da realidade que eu observei. Ah, isso aqui, essa primeira situação aqui está mais próxima da realidade, então essa é a que eu vou adotar. Ah, a minha segunda aqui está mais próxima da realidade que eu observei no campo, então é essa que eu vou adotar. Tá joia, pessoal? Gente, que eu tinha nesse momento aqui era isso. Então agora a gente vai para o terceiro vídeo dessas aulas aí sobre planialtimetria, que é o vídeo onde a gente vai tratar de um exemplo prático de traçado de curvas de nível direto na carta, utilizando a ferramenta AutoCAD. Tá? Eu não vou explicar nesse momento o AutoCAD. O AutoCAD é uma ferramenta que a gente vai explicar no futuro, mas ele facilita a apresentação ali do desenho, então eu vou gravar utilizando o próprio AutoCAD. Tá bom, pessoal? Obrigado por enquanto e até mais.